dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Este é o Crônicas da Atualidade Podcast. Um podcast sobre política, atualidades e tudo mais. Neste programa eu vou falar sobre liberalismo. Não qualquer liberalismo, mas o liberalismo social, liberalismo moderno ou liberalismo contemporâneo. Então, o que é liberalismo? O liberalismo é uma ideologia que se desenvolveu em 3 áreas. Atenção, muita atenção, viu? Hoje no Brasil, por influência de institutos e comentadores, o liberalismo ficou confinado à esfera econômica. Muita gente acha que liberalismo é só economia. E isso é muito conveniente quando no país o que realmente interessa são os pensamentos conservadores. Bom, mas na verdade, o liberalismo tem base em 3 áreas. Ele é econômico, social e político. Está aí o John Locke e os seus livros, como os 2 tratados do governo, que não me deixam mentir. Mas, na verdade, vamos perguntar o que é um liberal. Vamos pensar uma coisa. Quando alguém diz, eu sou liberal, o que será que isso significa? Se formos pensar no liberalismo clássico, que foi de 1780 a 1860, vamos ter que voltar às ideias básicas do iluminismo, que são liberdade, igualdade e fraternidade. Principalmente a ideia de liberdade, porque todos nós somos livres, e nisto todos os liberais acreditam. A diferença é que o liberal clássico vê o governo como um limitador dessa liberdade, e se formos comparar o liberalismo clássico com o liberalismo contemporâneo, certamente o papel do governo e algumas questões econômicas são bem divergentes. Um liberal clássico acredita no princípio do laissez-faire, deixar fazer, o que no limite seria um livre mercado. Ou seja, o governo não deve interferir no mercado de forma nenhuma, seja através de incentivos, protecionismos, programas de distribuição de renda, legislação, nada disso. Então, eles acreditavam que o livre mercado resolveria todos os nossos problemas, geraria uma economia de pleno emprego, bons salários, tudo mais. Nisto, libertários e liberais neoclássicos ou neoliberais também acreditam. Um exemplo histórico dessas ideias levadas a cabo, praticadas de verdade, foi os Estados Unidos do século XVIII e XIX. Lembra-se do Velho Oeste? Tudo que acontecia no Western? As pessoas que furavam poços de petróleo, tinham as suas minas de ouro, os bandidos que roubavam, os saluns e tudo mais. Aquilo é o livre mercado. As pessoas faziam e empreendiam da forma que queriam, e não havia governo para poder limitá-los. Na verdade, havia um certo grau de democracia, mas nem todos eram livres, nem mulheres, nem negros. As pessoas podiam se retirar e viver as suas vidas como quisessem, e poderiam até vencer economicamente na vida se trabalhassem muito, mas muito duro. Nesse tempo foi construído o sonho americano, que no fim parece realmente só um sonho. Mas na realidade, as pessoas não eram como se pregava na ideologia. Pelo meio do século XIX, escritores como Charles Dickens e Upton Sinclair começaram a expor as mazelas sociais causadas pelo livre mercado. Então, que tipo de liberdade é essa do livre mercado que condena uma grande maioria de pessoas a um regime de escravidão com jornadas de trabalho altíssimas, nenhuma possibilidade de acesso à educação, morte de cansaço, fome, doenças, no qual a vida de um adulto, com sorte, chegaria a 40 anos? O que estes e outros escritores concluíram é que as pessoas, no fim, não eram nada livres. Não é só porque o governo não interfere na economia ou em sua vida que você é livre, pois isso não significa que você pode fazer o que quiser, até porque você só tem tempo para sobreviver e nada mais. Todos estes problemas, o livre mercado não estava resolvendo. E mesmo as pessoas trabalhando muito duro, até 100 horas por semana, eles nunca saíam daquela condição de pobreza. Então, nas décadas finais do século XIX e no começo do século XX, a ideologia liberal passa a se transformar do liberalismo clássico em novo liberalismo ou liberalismo social. O liberalismo social ou novo liberalismo afirma que para se ter liberdade e ordem, para que as pessoas possam se autorrealizar, há alguns elementos básicos que devem existir. Os clássicos viam o governo como coercitivo, o governo só atrapalha. Já um liberal social acredita que sim, necessitamos de um governo limitado, que não possa ser elevado ao totalitarismo. Acreditam que a propriedade privada é necessária, a liberdade de expressão também, mas também acreditam que há forças coercitivas que impedem o desenvolvimento humano e social, forças essas vindas dos agentes privados do livre mercado. Por isso, necessita-se de um governo que estabeleça as regras e as condições para que as pessoas possam se desenvolver. Um exemplo de como essas ideias foram postas em prática foi o governo de Franklin Delano Roosevelt, nos Estados Unidos, e o seu New Deal. Rompendo com a tradição anterior, ele acaba criando programas sociais como o Medicare, algo parecido com o SUS brasileiro, mas naquele tempo uma coisa muito menor,
o Social Security, que é o INSS americano, que existe até hoje, dando aos mais pobres condições de saúde e de seguridade social, e assim os apoiando a poderem viver de forma mais confortável em comparação a quando nada disso existia. Tanto os liberais quanto os liberais sociais acreditam na igualdade de oportunidades e que essa igualdade só pode existir numa economia de livre mercado. Porém, essa igualdade só pode ser real quando os competidores partem de posições equivalentes de educação, nutrição e saúde. E é aqui que entra o governo para diminuir ao máximo as diferenças entre os mais favorecidos e os menos favorecidos em termos de saúde e educação. Também é necessário regulamentar que os direitos individuais não sejam transgredidos nem por indivíduos nem por alguma lei. Assim, um sistema judiciário justo e que funcione é mais do que necessário. Além disso, um sistema amplamente democrático de governo é a forma ideal de representação da sociedade no comando da política. Obviamente, esse sistema deve ter suas formas de regulação para que não haja uma ditadura da maioria sobre a minoria, mas sim um equilíbrio assegurado pelas instituições e pelas leis. Um exemplo de governo no qual as maiorias suprimiam os direitos das minorias e represavam as demandas sociais foi o governo dos Estados Unidos durante quase todo o século XX. Estavam no governo, como maioria, os mais ricos, os industriais e comerciantes, os brancos, os cristãos, os homens, que fizeram o que puderam para negar direitos sociais e políticos a negros e mulheres, entre muitos outros. Até as revoltas sociais dos anos 60 e 70. E é por isso que o governo deve ter seus mecanismos de contenção para que as pessoas, sejam elas minoria ou maioria, vivam de forma a se autorrealizar em seu potencial máximo. Depois de tudo isso, não se pode deixar de lado o papel da economia keynesiana. Vamos lembrar que os liberais clássicos acreditavam que o livre mercado resolvia todos os problemas, que o livre mercado ajustaria todas as questões de oferta, de demanda e em seu fluxo natural para criar uma ordem econômica e social que corresse de forma suave. Até que veio a Primeira Guerra Mundial e a Grande Depressão. E aqueles problemas que o livre mercado vinha causando desde o meio do século XIX acabaram se agravando. Ele não estava dando conta mais de criar empregos. Por exemplo, as taxas de desemprego nos Estados Unidos chegavam a 20% e 30%. Sem falar na situação social de miséria generalizada no mundo ocidental. Esta era uma situação que parecia, ou que poderia, levar a uma revolta popular. Ou que fizesse pior, fizesse com que as pessoas olhassem para o socialismo, ou mesmo para o nazismo, como possíveis soluções à sua miséria. Mas neste tempo, temos John Maynard Keynes, um economista britânico, que acaba escrevendo que o governo deve tomar alguma atitude para evitar, no caso, revoluções que acabassem com o próprio sistema, no caso, o sistema capitalista. Por exemplo, fazendo o que a iniciativa privada não podia fazer naquele momento, como criar empregos, no caso, através de obras públicas, baixar taxas de juros, introduzir, via bancos ou criando programas sociais, dinheiro na economia, e assim fazer com que a economia pegasse no tranco, criando uma demanda artificial que necessitará de mais oferta de bens, que só podem ser produzidos por empresários particulares. Quando isso estivesse acontecendo, o governo se retiraria da economia e a recessão começaria a arrefecer. Daí o governo voltaria ao seu ponto de não interferência. Essas ideias foram levadas a cabo nos Estados Unidos, por exemplo, onde as taxas de desemprego caíram de 30% para 20% e daí para menos com o passar do tempo. Tudo isso no período do New Deal, do Franklin Delano Roosevelt, até a Segunda Guerra Mundial, quando o investimento do governo no esforço de guerra cresce e o desemprego praticamente desaparece no país. Então dá até para pensar, seria a guerra um incentivo ao liberalismo econômico? Tudo compreendido, vamos a algumas críticas que são feitas ao liberalismo e algumas ideias contemporâneas. Uma das críticas que pode se fazer ao liberalismo social é a seguinte: pode-se dizer que o liberalismo social está violando princípios liberais por permitir que o Estado cobre impostos de alguns para que eles sejam utilizados em favor de outros. Um liberal social responderá da seguinte forma: que é justamente pelo tipo de sistema econômico que temos que isto é necessário, que do contrário, não é possível criar as bases para haver uma certa igualdade inicial de oportunidades para as pessoas. Por exemplo, como aconteceu na Rússia, na época pré-revolução, na qual a população estava numa penúria completa. A desigualdade social era gigantesca, não havia possibilidade de mudança de vida. Então, a única saída foi derrubar o sistema, derrubar o Tsar.
Assim, o liberal social defende este sistema híbrido justamente para modular o capitalismo e evitar que as condições sociais deteriorem e o próprio sistema tenha um fim. Outra crítica é que, ao mesmo tempo que existem programas sociais como Bolsa Família, escolas públicas, sistema público de saúde, previdência social pública, você acaba promovendo a dependência das pessoas em relação ao Estado. E essa dependência acaba com a liberdade natural das pessoas. Um liberal social poderá dizer que, pelo contrário, pelo fato de existirem essas instituições para atender justamente os menos favorecidos, é que eles acabam sendo mais livres. Bom, essas são as duas maiores críticas que o liberalismo social ou contemporâneo acaba recebendo. Mas eu também devo deixar claro algumas diferenças entre liberais sociais, socialistas e liberais clássicos. Os liberais sociais acreditam no sistema econômico capitalista e na propriedade privada, só que com algumas regras e modulações, o que não é o caso da extinção da propriedade privada ou da socialização dos meios de produção. Então, regras são necessárias para que os produtos oferecidos sejam mais saudáveis e mais seguros, por exemplo. Regras que evitem a deslealdade na competição entre agentes de mercado. Regras que garantam que os trabalhadores tenham algum tipo de voz ativa diante de seus empregadores, para evitar abusos. Neste último caso, os liberais clássicos podem argumentar que, ao dar voz aos trabalhadores, o empresário está sendo tolhido de sua liberdade para satisfazer a demanda daqueles trabalhadores. E assim vai. Existem muitas outras coisas que podem ser discutidas. Mas no fim deste programa, fica a pergunta: qual é a melhor saída para os nossos problemas? O liberalismo clássico? O liberalismo social? O socialismo? Ou nenhuma das opções acima? Pois é isso aí, ficamos por aqui. E se você quiser entender mais sobre o liberalismo, conhecer a história das ideias dessa ideologia, eu recomendo a leitura do livro O Liberalismo Antigo e Moderno, escrito por José Guilherme Melchior. O livro está em uma nova edição, disponível em todas as livrarias. Espero que vocês comentem este programa com as suas impressões sobre o liberalismo e até proponham qual seria a melhor saída para o Brasil, se o livre mercado, o mercado regulado ou até nenhum dos dois. Enquanto você pensa na resposta, você pode se inscrever no Crônicas, acompanhar no Facebook, na página do Crônicas da Atualidade, ler meus textos no meu blog, que está cheio de coisas sobre liberalismo, e se quiser participar também é bem-vindo ao nosso grupo de estudos e de discussão Liberalismo Social Brasil no Facebook. É isso aí.